Então vamos lá, vamos começar a ver um pouquinho sobre raízes, né? Vamos ver um pouco de cada coisa de raízes. A gente sempre já viu as raízes mais fáceis que a gente tinha, por exemplo, né? Vamos lá, raiz de 25 é uma raiz exata, 5. Raiz de 36 é o 6, por quê? Porque 6 vezes 6, né, que dava 36. Então era assim raiz. Agora você vai aprender um nível de raiz que não tem raiz exata, sabe? Então vamos pegar aqui uma raiz de 8. Você não tem a raiz de 8. Então você vai ter que fazer, primeira coisa, fatorar esse 8. Quando você não tem a raiz do número, você vem aqui e fatora. 8. Fatorado é aquele que você vai colocando aqui, dá por 2, né? 8 dividido por 2 dá 4. 4 dá por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dá para dividir por 2, que 2 dividido por 2 acabou no 1. Então, você vai abrir a raiz novamente. Como é uma raiz quadrada, quando não tem nada aqui, você tem um 2. Você vai juntar esses números de 2 em 2. Então, esses daqui é a mesma coisa que eu falar que é 2, quantas vezes? 2 vezes, 2 ao quadrado. E essa fica sozinha. Então, meu 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes esse 2 sozinho, que não tem nada, seria o 1, certo? O que você faz depois? Você pode cancelar, tem a regra do cancelamento. Esse aqui com esse aqui você corta e ele sai para fora. Então, esse 2 sai para fora, ele vai ficar 2. Abre a raiz, o que sobrou dentro da raiz que você não cortou? Esse aqui. Então, a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Vamos fazer outra, né? Vamos fazer um número maior. Vamos fazer agora raiz de 20. Tenho raiz de 20? Não, eu tenho a raiz de 16, que é 4 vezes 4, depois a de 25. O 20 está no meio ali. Então, você vai lá e fatora. 20 dá por 2. Sempre se for par, você começa por 2. 20 por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 só dá na tabuada do 5, que vai dar 1. Lembra que eu falei? Junta de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada. Se aqui fosse um 3, eu juntaria de 3 números iguais. Mas como é raiz quadrada, eu junto de 2 iguais. 2 e 2. Então, esse aqui eu posso pôr que é 2 elevado a 2, vezes quem? Esse número aqui, que vai ser 5. É aquilo que a gente colocava, 2 vezes 2 vezes 5. Escrevi em forma de número primo. Então, eu abro a raiz e coloco isso dentro da raiz. 2 elevado a 2 vezes 5. Aqui, lembre, a raiz quadrada, não tem nada, tem um 2. Então, eu posso cortar. Sempre que o meu índice e o expoente forem iguais, você corta. Quando você corta, esse número que estava aqui, ele sai para fora da raiz. Então, ele vai ficar 2 fora da raiz. Quem sobrou dentro da raiz? O 5. Então, quer dizer que raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raízes de 5. Mais um. Raiz de 40. Vamos aumentando. Tem raiz de 40? Não, vai lá e fatora. 40 dá por 2, que dá 20, que por 2 dá 10, que por 2 dá 5, que por 5 dá 1. A nossa raiz é quadrada, eu tenho que juntar de 2 em 2. Mesmo que aqui tenha 3, eu só junto de 2 em 2. Então, ficou o quê? 2 ao quadrado, vezes esse 2 sozinho, vezes esse 5 sozinho, certo? Então, venho, abre a raiz. Ficou 2 elevado a 2, vezes 2, vezes 5. Aqui é raiz quadrada, eu cancelo de novo o 2, ele sai para fora. Ele saiu para fora? 2. Abre a raiz. Quem sobrou dentro da raiz? Não sobrou 2 vezes 5? Eu resolvo isso aqui. Então, ficou 2. 2 vezes 5 deu 10. Então, a raiz de 40 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 10. Vamos ver outra. Raiz... Vamos ver. De 60? Não tem raiz exata, então vai lá e fatora. 60 por 2 dá 30, que por 2 dá 15. 15 dá por 3, que dá por 5. 5 só dá por 5, que dá 1. Junto, quem que vai dar? 2 ao quadrado, vezes o 3 sozinho, vezes o 5. Venho aqui e ponho aqui. 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Aqui é uma raiz quadrada, eu posso cortar o 2 com o 2, ele sai para fora. Ficou 2, raiz de 3 e raiz de o 5 aqui dentro.
Então, ficou 2 vezes 3 vezes 5, 15. Essa é a raiz, certo? Tem raízes também que você não vai precisar fatorar. Por exemplo, se fosse assim, raiz de 2 à quinta, e aqui eles te dão, vamos pôr um 3 aqui, cúbica. Sei lá, mas não dá para cortar 5 com 3, que lembra que a gente só corta quando é igual. Então, se não dá para cortar, eu tenho que abrir isso daqui. Eu tenho que fazer. O 5 é a mesma coisa que eu colocar 2 à terceira, para ficar 3 igual a 3, porque aqui eu tinha um 3. E para dar 5 aqui, quanto falta? Não é 2? Ó, porque 3 e 2, 5. É isso que sempre você tem que pensar. 3 e 2, 5. Então, 2 à quinta é a mesma coisa. É aquela multiplicação de bases iguais. Você repete a base e somou os expoentes. Então, daria 5. É isso. Só que tem um 3 aqui fora. Aí, eu corto 3 com 3. Esse sai para fora. Então, vai ficar o 2, que saiu para fora, sem expoente, tá? Porque o expoente eu cortei. E quem sobrou aqui dentro? 2 elevado a 2, com índice 3. Aí, eu resolvo ainda aqui. 2 elevado a 2 vai dar 4. Esse é o resultado. Vamos por outra. Vamos fazer mais esses daqui. Então, olha, esse índice aqui e esse não dá para cortar também, porque se fosse assim na mesma tabuada a gente simplificava, mas não dá. Então, 10 aqui é 7, mas aqui é 3. Eu não posso cortar 7 com 3. Eu tenho que fazer esse 7 virar 3 para poder cortar. Então, para dar 7, o que eu podia colocar? Ó, que era 10 elevado a 3 dentro da raiz. 10 elevado a 3, que 3 com 3, quanto é? Você vai somando os expoentes. 3 e 3, 6. E mais um aqui, 7. Continuando aqui, você tem o índice 3 aqui também, né? Aí você só pode cortar, então, 3 com 3, 3 com 3. Mas vamos ver se tá certo aqui, ó. Você tem que somar os expoentes. 3 mais 3, 6, com mais um, 7, que é esse daqui, tá? Então, você vai cancelar aqui agora. 3 com 3 com 3. Tudo que você cortou sai pra fora. Você cortou esse 10, saiu pra fora. Você cortou desse 10, saiu pra fora. E sobrou esse 10 dentro da raiz. Aí você vai fazer aqui fora. 10 vezes 10, 100, raiz de 10. Certo? Esse é o resultado. Nessa daqui, 9 e 5, dá para cortar? Não. Primeira coisa que você faz é colocar um com esse expoente. Então, A elevado a 5. Aí você vê quanto falta para chegar no 9, que vai ser 4, entendeu? Porque o 5 eu já tinha... Aí, ó, 5 e 4 deu esse 9. Então, a regra, para ficar mais fácil, o primeiro você já põe com o expoente que tá lá fora. Aí você vai pondo o que falta para chegar. Esse com esse eu posso cortar, sai o A para fora. Esse A aqui, porque eu cortei esse 5 por aquele 5. E sobrou dentro da raiz quem? A quarta. Tem que copiar o índice aqui, tá? Não esquece de pôr esse número aqui, senão fica errado. Então, nesse daqui, primeira coisa que eu vou pôr aqui dentro, eu copio o X. Aqui tem um 8, eu posso cortar? Não, mas eu coloco a primeira coisa, esse expoente, 3, para poder cortar. Dá para eu pôr outro 3 antes, porque, ó, 3 para chegar no 8, falta 5. Mas dá para eu pôr outro 3 ainda. Que 3 e 3, 6, até agora, mas eu tenho que ter 8. 3 e 3, 6. Para chegar no 8 ainda falta 2, certo? Ó, 3 e 3, 6. 6 com 2, 8, que é esse x a 8 aqui. Aí eu posso cortar 3 com esse 3. Sai para fora quem? Esse x. Sai para fora quem? Esse x. Só que quando sai para fora, lembra, é vezes. Então, saiu o primeiro x e o segundo x. Abre a raiz, fica x ao quadrado. Tem um 3 aqui. Isso aqui eu posso multiplicar. Que nem ali em cima eu fiz 10 vezes 10, aqui eu faço x vezes x, que dá x ao quadrado. E dentro da raiz sobrou x ao quadrado de índice 3. Tudo isso daqui, tá? Vamos fazer também... Tem raiz de raiz, quer ver? Assim, raiz de A. Para transformar num único radical. Como que você vai transformar num único radical? Você abre a raiz e repete o A. Lembra aqui que quando não tem nada tem 2. Quando não tem nada aqui também tem 2. Eu faço vezes. Multiplica. Então, 2 vezes 2, aqui ficou 4 raiz de A. Tá? Vamos ver outro. Raiz, índice 3, aqui um 6.
E aqui, outra 3. Eu abro a raiz, uma só, ponho esse número. Aqui, o índice é que vou juntar, vou multiplicar todos esses aqui. Então, 3 vezes 6, 18. Posso pôr 18? Não, porque aqui eu tenho um 2 invisível, lembra que é uma raiz quadrada? Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2, 36. Então, aqui ficou 36, tá? Não é aqui. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2, 36. Então, o índice equivalente é 36. Outra. Raiz. Índice 10. Então, isso aqui chama índice. Grava os nomes também. E aqui tem um A com índice aqui 3. Aí você vem, abre a raiz. Quem que eu ponho aqui? O A. O que eu faço aqui? A multiplicação de todos os índices. 10 vezes quanto? Ó, 10 vezes esse aqui. Não tem nada aqui, tem 2. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. Então, não pode esquecer que quando não tem nada, tem o 2 aqui, tá? Tem um 2 invisível. É uma raiz quadrada. Tem que fazer isso. Vamos ver agora a multiplicação de raízes, tá? Então, por aqui. Multiplicação de raízes. Se você tem assim, raiz de 3 vezes raiz de 2, sempre vai ser o de dentro vezes o de dentro. Então, vai dar raiz de 6, é só fazer 3 vezes 2. Então, de dentro vezes o de dentro. Se tivesse algum número fora, seria o de fora vezes o de fora. Como assim? Olha aqui, ó. 3 raiz de 5 vezes 4 raiz de 2. Lembra que eu falei o de dentro vezes o de dentro? Então, peraí. Então, você vai fazer o de fora vezes o de fora e o de dentro vezes o de dentro. O de dentro vezes o de dentro. 5 vezes 2 fica dentro da raiz. 10. E o de fora vezes quem tá fora, entendeu? Ó, aqui eu tenho o número 3 fora. Aqui eu tenho 4 fora. 3 vezes 4, 12. Então, deu 12 raiz de 10. Então, sempre assim, o de fora vezes o de fora e o de dentro vezes o de dentro. Outro. Vamos por 6 raiz de 5 vezes 2 raiz de 3 vezes raiz de 4. Fala, nossa, não importa. É o de dentro vezes o de dentro e o de fora vezes o de fora, quando for vezes. Então, vamos ver. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. Então, dentro a gente já resolveu. Agora, o de fora vezes os de fora. 6 vezes 2, 12. 12 vezes, falar, mas aqui não tem nada. Então, aqui tem o número 1. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12 raiz de 60. Aí, tem uns que são multiplicação, você tem que aplicar a propriedade distributiva. Lembra disso daqui, ó? Raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 4. Fala assim, nossa, e agora? Então, eu vou pegar esse vezes esse, a distributiva. E isso vezes isso. Então, raiz de 3 vezes raiz de 2 é o de dentro vezes de dentro, raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 4, raiz de 3 vezes 4, 12. Dá raiz de 12. Se fosse raiz de 2 que multiplica raiz de 3 menos 5. Eu vou fazer distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, que é o de dentro vezes o de dentro. Mais com menos fica menos. Aí, raiz de 2 vezes raiz de 5. Tá dentro e tá dentro para eu multiplicar? Não. Então, eu não posso multiplicar 5 vezes 2. Ele tá fora. Quem tá fora dessa raiz? Seria o 1. Então, 5 vezes 1, 5. E só repete a raiz de 2. Porque eu não tenho outra para multiplicar dentro, entendeu? Fica indicado assim. E você não pode juntar essas duas raízes porque elas são diferentes. Você só junta raízes iguais que a gente vai ver depois. Vou fazer outra dessa para você ver. Por exemplo, se fosse 4 que multiplica raiz de 5 mais 3. Ó, esse vezes esse, tá dentro e dentro? Não.
Esse aqui tá fora de uma raiz. Quem tá fora aqui seria 1. Então, 4 vezes 1, 4 raiz de 5. E 4 vezes 3, ele tá fora e tá fora, dá só 12. Outro. 2 raiz de 6, que multiplica. Vixe, raiz de 2 menos 4. E agora? Ó, isso vezes isso vezes isso. Então, esquece esse. Vê quem tá fora vezes quem tá fora. E quem tá dentro vezes quem tá dentro. 2, não tem nada aqui? Então, 2 vezes 1, 2. E quem tá dentro? Raiz de 6, raiz de 2. Então, raiz de 12. Aí eu esqueço esse, eu vou fazer aqui. Que é fora quem tá fora, não é? 2 vezes 4 tá fora, vai ficar 8. Raiz de 6, tem alguém aqui dentro junto com a raiz de 6? Não, então só fica raiz de 6. Certo? Vamos ver. Tem também divisão de raízes. Também é o de dentro pelo de dentro e o de fora pelo de fora. Raiz de 15 dividido por raiz de 3, tá dentro e tá dentro. Então, eu só divido 15 por 3, raiz de 5. Raiz vamos ver, de 16 dividido por raiz de 4, o que eu faço? 16 dividido por 4 dentro da raiz. Raiz de 4, essa a gente sabe, então ela dá 2. Raiz de 32 dividido por 2, por raiz de 2. Tá dentro e tá dentro, eu divido 32 por 2, raiz de 16. Quanto é a raiz de 16? 4. Ela pode estar em forma de fração, tá? Ela podia estar assim. Raiz de 100 sobre raiz de 5. Eu só divido 100 por 5, que vai dar raiz de 20. Aí, como que é raiz de 20? De fatorar, que foi a primeira coisa que eu fiz. Sim, né? Que a gente já aprendeu. Então, raiz de 20, 20 dá por 2, que dá 10, que por 2 dá 5, que por 5 dá 1. Lembra? 2 a 2 vezes 5, corta e corta. Fica só 2 raiz de 5. Vamos ver o que mais. Então, divisão, a mesma coisa, né? É o de dentro pelo de dentro e o de fora pelo de fora, dividindo. Então, se eu tivesse assim, 10 raiz de 50, dividido por 3 raiz de 2. O que eu faço? Porque se traça divisão, lembra? Eu divido de fora pelo de fora. Vamos pôr um número que dê aqui, vai. Vamos pôr 5. 10 dividido por 5, 2. Raiz de 50 dividido por raiz de 2, dá raiz de 25. Mas a gente sabe a raiz de 25. Quanto que é? 5. Então, 2 vezes raiz de 25, 5. Aí eu posso resolver. 2 vezes 5, 10. Certo? Deixa eu procurar mais exercícios. Da soma... e tem uns lá de Pitágoras também que eu vi na revisão. Quadrado da hipotenusa, por exemplo. Vamos ver um aqui. Aqui é raiz de 5, aqui é 4, aqui é raiz de 3. Como que a gente vai resolver? Lembra que hipotenusa? Não, vamos pôr que aqui é x. Vamos pôr que essa eu não tenho quanto dá. Era cat, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é essa, porque é contrária a 90 graus. Então, ela é raiz de 5. Só que a hipotenusa ao quadrado. Um cateto eu posso pegar aqui, raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. Mais outro cateto que vai ser x ao quadrado. Quando eu tenho assim, lembra que eu tenho... Bom, o que eu posso fazer aqui? Essa raiz eu posso cortar, sempre que tiver assim, uma raiz elevado ao quadrado, lembra, a gente viu em potência, acho que eu passei potência, ainda não? Não passei, mas quando é elevado à potência, eu posso cortar o 2 daqui com o 2 lá de fora, fica só o 5. Então, aqui eu também posso cortar o 2 com o 2 daqui, fica só 3, tudo isso x ao quadrado. Quando tá assim, eu posso passar ele para cá, ficou 5 menos 3, igual a x ao quadrado. 5 menos 3 é igual a 2, que é igual a x ao quadrado. Quando eu chego nisso, um número ao quadrado, eu tenho que achar a raiz quadrada dele. E eu tenho a raiz de 2? Não, eu posso deixar indicado, certo?
Vamos ver outra aqui de isso daqui. Vamos ver, de Pitágoras. Agora eu vou pedir o x aqui, vou pôr que essa é raiz de 3 e essa é raiz... Olha lá, vamos ver aqui, de raiz de 2. Vamos ver se vai dar, é o contrário daquela. Ó, essa é minha hipotenusa, cat. A hipotenusa, x ao quadrado. Cateto, raiz de 3, eu elevo ao quadrado. Outro cateto, raiz de 2 ao quadrado. O que eu faço? Corto, fica só esse número. Corto, fica só o 2. X ao quadrado, 3 mais 2 é igual a 5. Quando está ao quadrado, o que eu tenho que achar? Raiz de 5. Olha lá, meu x deu raiz de 5, certo? Tem exercício de potência, mas com 2 números, então vou tentar fazer um de potência para você ver aqui. Por exemplo, eu tenho, se eu fosse só assim, então, 5, raiz de 5 ao quadrado, o que a gente faz? Corta, dá 5. Mas se fosse 3 raiz de 5 ao quadrado, então, você sabe que esse aqui eu corto com esse, vai ficar só 5, mas esse 3 eu não posso cortar. Eu tenho que fazer 3 elevado ao quadrado, aí 3 ao quadrado vai virar 9. Esse aqui, então, 3 ao quadrado, é como se fosse assim, 3 ao quadrado e raiz de 5 ao quadrado. Esse com esse eu corto, fica 5, e 3 ao quadrado fica 9. Então, ficou 9 vezes 5. Olha que legal, deu 45, deu um número inteiro. Vou fazer mais um desse. 4 raiz de 3 ao quadrado. O que eu faço? 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. A raiz de 3 ao quadrado, eu corto esse com esse, fica só o 3 sozinho. Aí eu faço 16 vezes 3, 48. Certo? Vou dar uma introdução na soma de raiz, mas depois eu vou mandar outro link para você ver as somas de raízes, tá? Raiz, você só pode somar raízes iguais. Então, se você tem 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, você só soma os números que estão fora e repete a raiz. 3 mais 5, 8 raiz de 2. Então, a raiz tem que ser igual. Eu não podia somar raiz de 3 com raiz de 2. Tem que ser raiz de 2, raiz de 2. Então, repete. Não pode somar, tem que repetir a raiz. Repetir a raiz e soma os de fora. Repete a raiz e soma os números que estão fora, tá? Então, vamos por outro. 6 raiz de 7 mais 4 raiz de 7 menos 3 raiz de 7. O que eu faço? Raiz de 7, raiz de 7, raiz de 7. Repete a raiz. E soma os números que estão fora. 6 mais 4, 10. 10 tira 3, 7 também. Então, deu 7 raiz de 7. Vou fazer com raízes diferentes, ó. Raiz de 3 mais raiz de 2. 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 3. Quem que são raízes iguais aqui que eu posso juntar? Só raiz de 3 com raiz de 3. E soma quem tá fora. Aqui eu tenho um 4. O que eu tenho aqui quando não tem nada? 1. Então, eu somo de fora. 1 mais 4, eu fiquei com 5 raiz de 3, porque eu tenho uma raiz de 3, com mais 4 raiz de 3, eu fico com 5 raiz de 3. Essa raiz de 2 eu não tenho ninguém para juntar com ela, então eu deixo repetido. Não posso juntar essas, tá? Porque raiz de 3 e raiz de 2 são diferentes. E raiz diferente você não pode juntar, nem juntar os de fora, só que se a raiz fosse igual. Aí, quer ver outra? 6 raiz de 2 mais 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 2 menos mais 10 raiz de 3. Eita. Quem são iguais? Quais raízes que eu posso juntar? Olha aqui, raiz de 2 tá aqui. Tem mais raiz de 2? Tem, tenho essa daqui. Então, eu vou fazer o de fora com o de fora. 6 menos 2, vou ficar com 4 raiz de 2. Aí, eu junto essa daqui, vou pôr aqui em quadrado, ó. 4 raiz de 3 com mais 10 raiz de 3. 4 com mais 10, 14 raiz de 3. Aí tem exercícios que quando as raízes não são iguais. E tem o próximo vídeo que eu vou te mandar, tá bom?
Aí qualquer dúvida você tira uma foto e me manda. Tenta fazer os exercícios e me manda para ver o que você não conseguir. Aí eu te explico de novo, pontual, aquele exercício.